Bom dia, queridos e queridas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gotas da Palavra. Hoje vamos conversar a respeito de João capítulo 4. Jesus vai conversar com a samaritana. A leitura hoje vai ser um pouco mais longa, mas vamos fazendo as interferências no decorrer da leitura para nós captarmos a essência desse texto. Vamos começar? Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, isso por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Era muito comum, as mulheres eram responsáveis por tirar a água do poço, porém, notem o horário, era meio-dia, e as mulheres costumavam tirar a água do poço logo cedo pela manhã, pelo sol. E seguimos e vamos entender o porquê. Veio então a mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Vejam bem, era muito incomum naquela época, primeiramente, homem conversar com mulher. Segundo, judeus e samaritanos não se davam, eles não conversavam, eles na verdade se odiavam. Isso vem da herança lá do Velho Testamento, quando houve a divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte, o exílio babilônico no Reino do Sul, em que voltaram após o exílio, e no Reino do Norte, que foi extinto. E os resquícios do Reino do Norte geraram Samaria, e daí deu essa desavença étnica entre judeus e samaritanos. Então ela perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, como eu disse. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe daria água viva. Que extraordinário, hein? Vejam, algumas reflexões. A mulher saiu para um dia comum dela, pegar água no poço ao meio-dia, um dia comum. E Jesus estava também no dia dele, num dia comum, peregrinando, pregando. Mas entendam, um dia comum ele pode se tornar extraordinário. Nós temos que ficar atentos para tudo que surge nos nossos dias. A mulher disse, então, porque Jesus tinha falado, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água viva. Glória a Deus. E a mulher disse, o senhor não tem nem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Vejam. Essa mulher, ela não é uma mulher comum. Geralmente, as mulheres não são questionadoras neste tempo. Neste tempo, as mulheres escutam e seguem a vida. Não. Essa mulher, ela era uma mulher inteligente. Ela não escutava e simplesmente assimilava aquela palavra ou ignorava. Não, ela questionava. E veja, ela, apesar de... Vocês vão ver que vamos chegar neste local, neste trecho da passagem. Apesar dela estar perdida nas questões do mundo, ela era uma mulher religiosa, conhecedora dos escritos da época. Veja, acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, com seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu,
Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede nem precise voltar aqui para tirar água. Era uma mulher inteligente. Ele lhe disse: Agora, vejam, a conversa estava uma conversa comum sobre água, poço, judeu, samaritano. Agora vai começar o questionamento. Agora vai vir a questão mais forte dessa passagem que vamos entender. Então ela pediu a água viva para Jesus e Jesus lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. No que ela respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vejam, vamos colocar nos dias de hoje. Se alguém lhe questiona uma dor, um pecado, um erro que você tem do seu passado, da sua vida, qual é a sua primeira reação? Ei, você não tem mesmo marido, você teve 5 e agora tu é concubina, tu tem um homem que nem é seu marido. Aí, eu? O que o senhor tem a ver com minha vida? Quem disse? Pode começar a questionar, querer revidar alguma coisa da sua vida, alguma coisa da minha vida. Qual seria a sua posição, a sua atitude frente a Jesus? Vejam, essa mulher, ela aceitou, ela foi humilde e vejo que és profeta. Praticamente uma reverência. Ela traz então respeito. Ela entende a questão dela, assume e leva para ele o respeito. Vejo que és profeta. Profundo isso. E faz um questionamento, novamente, muito correto e religioso. Os antepassados dela adoraram neste monte. E os judeus dizem que devem adorar em Jerusalém. Então Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Os samaritanos, devido à herança do reino do norte, eram idólatras e muito pecadores. Então, continuando. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vejam, nós estamos aqui saindo da velha aliança para a nova aliança. E Jesus está descrevendo isso. Vocês não mais adorarão em monte em Jerusalém, ou naquele monte que estava ali o poço de Jacó, mas vocês irão adorar em verdade e em espírito. Em verdade e em espírito. E a mulher diz: Eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Veja como ela é conhecedora. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia, glória a Deus. Entendam, Jesus ainda não tinha se revelado como Cristo para ninguém, nem para seus discípulos. E para essa mulher pecadora, essa mulher comum, essa mulher foi a primeira a ter a notícia de Cristo Jesus, de Jesus dizer: Eu sou o Messias, eu sou o Cristo.
Jesus, ele não olha pelo seu passado, pelo seu histórico. Ele entra na sua vida mesmo com o seu passado, mesmo com a sua história. E cabe a você abraçá-lo, porque a partir daí ele perdoa seus pecados, ele lava a sua alma, o seu ser, o seu espírito, ele renasce seu espírito e a partir daí você se torna uma nova criatura. Então, faça a escolha correta. Vejam, então aqui eu vou pegar os pontos chaves para não ter que fazer muita leitura. Então aí os discípulos voltam a se reunir ali com Jesus, tal, e a mulher de Samaria, ela, depois de ter a notícia que ele é o Messias, Jesus é o Cristo, ela larga o cântaro de água e volta à cidade, dizendo ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Veja, primeira coisa, olha que glorioso, que maravilhoso é Jesus. Glória a Deus. Quando ela teve notícia do Messias, quando ela sentiu no coração, a primeira coisa que ela saiu foi anunciar o Evangelho. Quando você é tocado por Jesus, quando você aceita Jesus, você quer divulgar, você quer levar a palavra, você quer que as pessoas tenham esse renascimento, que as pessoas tenham essa satisfação, que elas sejam abraçadas por Cristo. E foi isso que imediatamente ela fez. Então, vamos lá para o versículo 39. Muitos samaritanos, então, creram por causa da palavra dessa mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. Então Jesus ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que extraordinário. Veja, a mulher foi até a cidade de Samaria, deu o seu testemunho e muitos já creram. Alguns que ficaram na dúvida convidaram Jesus, então Jesus ficou ali naquela cidade por 2 dias. E 2 dias foram suficientes para todos, praticamente todos, crerem e abraçarem e renascerem em Jesus Cristo. E olha que interessante. Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não fez nenhum sinal, prodígio. Jesus apenas deu a palavra. Jesus apenas falou, pregou. E com essa pregação iniciada pelo testemunho daquela mulher, ele converteu uma cidade sem milagres, sem prodígios, sem ter que demonstrar. Todos acreditaram pela palavra. Glória a Deus. Então, queridos e queridas, essa passagem nos mostra que temos que estar atentos, que qualquer dia comum da nossa vida pode se tornar um dia extraordinário. Temos que crer que Jesus age independente do seu passado. Basta você se arrepender e aceitar Jesus Cristo como o seu legítimo e único Salvador, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e assim você renascerá, você será uma carta viva, escrita por Deus, pelo Espírito Santo, e poderá caminhar para a vida eterna e viver dias de glória e milagres ainda neste plano terreno. E assim, queridos e queridas, espero que tenha sido uma reflexão bastante proveitosa para todos. E eu desejo ótimo dia, ótima semana a todos. Beijo, até a próxima Gotas da Palavra.